E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e GeoLeu o Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Momento de recadinho aqui rapidinho. Meu amigo Felipe Machado está com um questionário recolhendo respostas, visando saber um pouco mais sobre vida espiritual do cristão. Para acessar esse questionário, dê uma olhada aqui embaixo e contribua para essa pesquisa. Não se preocupe que a pesquisa é anônima, seu nome não vai ser anunciado, não vai ser publicado, conhecido, seus problemas, nada. Mas as respostas serão recolhidas para um estudo mais aprofundado. Então, link na descrição, dê uma olhada no questionário do Felipe Machado. Então é isso aqui, pessoal. Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Esse livro é da editora Mundo Cristão. É um livro de 222 páginas. E há algum tempo eu já estava curioso para lê-lo, porque é um livro um pouco conhecido, assim. Eu já tinha visto em diversas livrarias evangélicas ou não evangélicas. E a ocasião que aconteceu para eu ler esse livro foi ter ganhado ele. Eu ganhei esse livro da Samiri. A Samiri é uma moça que acompanha aqui o GeoLê, é uma fã da Ana. Samiri, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço agora publicamente por ter me dado esse livro, me presenteado e tornado esse vídeo aqui possível. Mas então, o que diz esse livro, né? O Evangelho Maltrapilho. Esse livro é escrito para pessoas que não se acham dignas do amor de Deus. Pessoas pobres espiritualmente, pessoas desfavorecidas socialmente, enfim, pessoas maltrapilhas é o termo que ele usa. O primeiro capítulo desse livro chama-se Alguma Coisa Está Muito Errada. A ideia desse capítulo é dizer como que a igreja rejeita pessoas que Deus aceita, como a igreja desqualifica, como o povo de Deus acaba rejeitando pessoas que o Senhor Jesus amou. Só para citar algumas coisas aqui, ele diz assim, por exemplo: dito sem rodeios, a igreja evangélica nos nossos dias aceita a graça na teoria, mas nega na prática. Em outra parte ele diz assim: embora algum elogio nominal seja dirigido ao evangelho da graça, muitos cristãos vivem como se fossem apenas a sua disciplina pessoal e sua autonegação que deverão moldar o perfeito eu. A ênfase é no que eu estou fazendo em vez do que Deus está fazendo. Então até aí tudo bem, eu achei realmente interessante o tema da graça de Deus ser abordado dessa forma, mostrando que os méritos não são nossos. Porém, esse livro tem alguns probleminhas e no decorrer do livro a gente vai ver um pouco. No capítulo 2, nós temos o título Majestosa Monotonia. E o que ele quer dizer aqui é que Deus não é chato, que muitas vezes a ideia que nós temos de Deus é de um ser autoritário, de um rei que é chato, que não gosta da gente, que não gosta de crianças, não brinca com seus filhos. E ele diz que Deus não é assim. Porém, a forma que ele diz isso é um pouco complicada. Por exemplo, sim, o Deus gracioso encarnado em Jesus Cristo nos ama. A graça é a expressão ativa desse amor. O cristão vive pela graça como filho do Abba, rejeitando por completo o Deus que pega as pessoas de surpresa ao menor sinal de fraqueza. O Deus incapaz de sorrir diante de nossos erros desajeitados. O Deus que não aceita um lugar em nossas festividades humanas. O Deus que diz, você vai pagar por isso. O Deus incapaz de compreender que crianças sempre se sujam e são distraídas. O Deus eternamente bisbilhotando a caça de pecadores. Perceba, o amor de Jesus Cristo nos faz rejeitar o Deus que diz, você vai pagar por isso. Como assim? O Deus bíblico nunca pune ninguém, nunca cobra algo de alguém? E depois ele fala, o Deus do cristão legalista, por outro lado, é com frequência imprevisível, errático e capaz de toda espécie de preconceito. Então, infelizmente, o Brennan Manning traz uma visão da majestade de Deus como se fosse algo totalmente destituído de autoridade, de senso de reverência e de respeito. Ele deixa tudo isso e praticamente Deus está aberto para receber qualquer um. E se Deus pune alguém, Deus se coloca contra alguém que desobedece às suas leis, que não obedece à sua vontade, que rejeita o seu filho, isso é um tipo de preconceito. E depois ele diz, quando nos aceitamos pelo que somos, diminui em nós a fome de poder e da aceitação dos outros, porque nossa intimidade conosco reforça-nos o senso de segurança. Que triste. Então aqui nessa parte a gente já começa a ver o seguinte, que a ideia dele em
dizer que o evangelho é para aqueles que são maltrapilhos, pecadores e rejeitados, não é uma espécie de reconciliação com Deus no sentido de transformação, no sentido de aplacar a ira de Deus, nada disso. É uma ideia de se conformar com o que é. Eu sou pecador? Não, tudo bem, eu vou continuar sendo pecador. Que bom que Deus me aceita assim mesmo. Não é esse tipo de evangelho que a gente encontra na Bíblia. Então esse livro, ele traz uma visão bastante complicada sobre a visão do pecador diante de Deus. E aí no terceiro capítulo, o título é O Evangelho Maltrapilho. Nesse capítulo ele diz basicamente o seguinte: existe a lei? Relaxa, Deus aceita você como você é. Então, por exemplo, logo na primeira página desse capítulo ele fala de como Jesus se relacionava com os maltrapilhos, com os pecadores, e por que Jesus poderia fazer isso. E ele diz que ele se relacionava com afeto e com compaixão. Por quê? Porque eles também eram filhos de Deus. A verdade é que nem todo mundo é filho de Deus. E parece que o Manning esquece disso, porque Jesus agia com amor para com toda a multidão que estava com ele. E houve momentos em que muitos o rejeitaram. Nem todos são filhos de Deus. Então, a gente tem um problema aqui. E se alguém está pensando ou confundindo essa ideia com a ideia da sola gratia, a ideia da graça dentro do contexto de teologia reformada, não mesmo. Está muito enganado, está muito longe disso aqui. Porque o Manning diz categoricamente que Deus nos aceita antes do arrependimento. Então, só para citar mais algumas coisas. Por exemplo, ele diz isso, né? Primeiro vem o perdão, o arrependimento vem depois. Em outra parte ele diz: você aprendeu a pensar no Pai como juiz, espião, disciplinador, como aquele que castiga? Se você pensa desse modo, você está errado. Bom, então o apóstolo Paulo também está errado. O Senhor Jesus Cristo também está errado. O autor aos Hebreus está errado. Nós temos muita gente errada e não só alguns poucos que pensam isso. Porque a Escritura diz o tempo todo que Deus é juiz, que Deus disciplina. Na verdade, chega até a dizer que a disciplina de Deus é uma atitude de amor para com seus filhos que estão andando longe do caminho correto. O que mais? Abba não está decidida a nos provocar, testar ou tentar. Se achamos isso, estamos errados. Mentira de novo. O próprio Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Em outras passagens nós lemos que Deus nos prova como que pelo fogo para nos purificar. Mas ele diz uma coisa legal também, por exemplo: quanto mais crescemos no Espírito de Jesus Cristo, mais pobres nos tornamos e mais percebemos que tudo nessa vida é um presente. Nós não merecemos nada e nós recebemos tudo pela graça de Deus. Então é um livro que enfatiza muito a graça de Deus, só que enfatiza com a base totalmente errada e as consequências desse pressuposto são terríveis. E aqui eu sinto um exemplo rapidinho do capítulo 6. Ele conta o caso de um médico chamado Richard Selzer, que escreve: estou em pé junto ao leito onde jaz uma jovem, seu rosto em pós-operatório, sua boca retorcida com paralisia, tem um quê de palhaço. Um minúsculo ramo do seu nervo facial, aquele que controla os músculos da boca, foi removido. Ela ficará assim daqui em diante. O cirurgião havia seguido com religioso fervor a curvatura da sua carne, e isso eu podia garantir. No entanto, para remover o tumor da sua bochecha, tive que cortar aquele nervinho. O jovem esposo dela está no quarto, está em pé ao lado do oposto da cama, e juntos eles parecem habitar a luz vespertina da lâmpada, isolados de mim, no mundo particular. Quem são eles? Pergunto a mim mesmo. Ele e essa distorcida boca que fiz, que olham-se um para o outro tão generosamente, com tanta avidez. A jovem fala: minha boca vai ficar assim para sempre? Sim, digo, vai ficar assim porque o nervo foi cortado. Ela sente e silencia, mas o jovem sorri. Eu gosto, ele diz. Acho uma gracinha. De repente sei quem ele é. Compreendo e baixo os olhos. Não devemos ser ousados na presença de um Deus. Sem nenhum constrangimento, ele inclina-se para beijar a boca torta, e estou tão perto que consigo ver como ele entorta seus lábios para ajustá-los ao dela, para mostrar-lhe que o beijo deles ainda funciona. Bom, eu achei até uma história bonitinha. Mas o propósito dele ao citar essa história é dizer que é exatamente assim que Deus faz. Que ele olha para nossa miséria, que ele olha para o nosso pecado, mas de alguma forma aceita como somos, mas dá um jeito para que tudo dê certo, para que o caminho continue, mesmo nós sendo pecadores, falhos, terríveis. Só que não é apenas esse princípio que ele traz. Ele carrega a ilustração com tudo. Por exemplo, logo depois ele diz: você e eu somos formados da argila da terra e do beijo de sua boca. Véi, esse cara é louco. Alguém tem alguma dúvida que beijo na boca é algo que traz um teor sensual? Será que ninguém com um pouco de bom senso, nem cristão precisa ser, não entende que beijo na boca não é algo que a gente deve associar à pessoa de Deus? Mas como ele desestrutura
todo o pensamento sobre Deus ser autoridade e alguém que é devido à reverência, ele faz isso de forma muito à vontade. Ele faz mais de uma vez. É louco. E pra quem acha que quando ele diz que Deus aceita como você é, pra quem acha que isso é apenas a cristãos... ele tá dizendo isso pra crente. Pra quem já é crente, a gente deve falar isso mesmo. Deus aceita como você é. Mas quem não é crente tem que se arrepender, né? Se liga nisso. Evangelizar uma pessoa é dizer a ela: você também é amado por Deus no Senhor Jesus Cristo. Isso é que significa anunciar a boa nova. Você também é amado por Deus. A gente não pode dizer isso, porque a Bíblia diz claramente que aqueles que creem serão salvos. Os que não creem já estão condenados, estão debaixo da ira de Deus. Então ele segue dizendo que Deus nos ama apesar de tudo, a despeito de qualquer coisa. E mais pra frente ele chega a citar um exemplo de uma vez que ele foi visitar um povo camponês, uma família de linguagem Amish. E quando ele chegou naquele local, um menino ele tinha uma mente de criança, mas ele tinha 47 anos, então ele não era um menino. Ele conta que essa pessoa foi correndo quando encontrou com ele, quando viu, abraçou ele, pulou com as pernas e braços, abraçou e beijou ele na boca. Beijou na boca, assim. Um beijo na boca, assim. Igual você sabe como é que é. E ele chega a dizer que Jesus tirou dele todo o decoro, porque ele ficou muito constrangido. É óbvio, poxa, o cara beijou ele do nada, ele nem conhecia. Jesus tirou dele todo o decoro, toda a vergonha, e ele retribuiu aquele beijo de igual forma. Mas aí depois eles estavam na mesa, tomando café e tal, de boa. E aí essa pessoa levantou, foi até ele e o beijou de novo. E ele correspondeu àquele beijo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele viu que aquela pessoa, o Elan, demonstrava pra ele tanta afeição, tanto carinho, tanto amor, sem sequer conhecê-lo, que ele entendeu aquilo. Ele disse: Jesus é igualzinho o Elan. Véi, que cara que gosta de beijo na boca. E ele compara essa situação com o amor de Jesus por nós. Porque Jesus nos ama como nós somos, independente das nossas fraquezas, etc, nossos pecados. Só que mais uma vez ele leva isso a um extremo que não dá pra aceitar, velho. O Manny perde a noção de que Deus é o Pai nosso, mas é um Pai que está nos céus. Clamamos para que o nome dele seja santificado, seja reverenciado. Ele é aquele que deve ser adorado, aquele que ninguém sequer pode olhar na face sem ser exterminado e morto. O Manny perde a noção de que esse Deus que nos amou, ele é um Deus que esteve disposto a matar o seu próprio filho por causa de pecado. Então, ao dizer que Deus nos ama, ele solta isso e deixa ser guiado por qualquer forma. Ele pega qualquer representação de amor, entre aspas, porque até amor mundano ele cita como exemplo aqui, para comparar com o amor de Deus. Lá no final ele tem um capítulo chamado Uma Palavrinha Final, e ele diz: depois de terminar o Evangelho Maltrapilho, um leitor ponderado poderia refletir: o sujeito tem bons argumentos, mas o livro parece ser muito tendencioso. Brennan fala sem parar sobre Abba, sobre Jesus, sobre graça radical, compaixão e um furioso amor de Deus, mas diz pouco sobre moralidade. Acho que ele jogou com cartas marcadas. Bom, isso tem muito a ver com o que eu pensei, porque ele realmente fala pouco sobre a lei de Deus, sobre santidade, sobre pureza, sobre moralidade. Mas depois ele segue nessa parte da conclusão sem dar uma resposta a essas pessoas. Ele basicamente diz o seguinte: você tá dizendo isso aí, é? Mas o Senhor Jesus, ele é tão amoroso. Mas o Senhor Jesus, ele ama os pecadores. Mas o Senhor Jesus foi criticado porque amava aqueles que eram rejeitados pela sociedade, povo maltrapilho. Da mesma forma, eu sou criticado hoje. Como eu amo meu Jesus. Mas Jesus falava de moralidade, e falava muito. E mesmo quando Jesus estava ali com aquela prostituta que estava sendo acusada e pronta para ser morta com pedradas, ele não diz apenas eu não te condeno, mas ele diz ainda vá e não peques mais. E por mais que ele venha falar de pecado, é de uma forma tão superficial que diante de todo um livro desse é quase nada. Então esse é o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning, e é um livro que eu não recomendo. E os principais erros desse livro são os seguintes: uma visão do pecado muito superficial. Pecado não é tratado como algo sério, não é algo tratado como digno do inferno, da ira de Deus. Não é algo tratado dessa forma. É apenas uma falha que causa um peso na consciência. Basicamente isso. Segundo, a santidade de Deus é tratada sem reverência. Deus é apenas alguém que nos ama, que está disposto a nos acompanhar, mas não é tratada com temor. O Deus que o Manning fala aqui nesse livro não é um Deus que causa temor algum, não mesmo. E em terceiro lugar, é o erro também comum do Evangelho, que traz uma graça barata. Deus ama todos, Deus já perdoou todos, você só precisa se arrepender, Deus te chama para ter um relacionamento com Ele. Deus é isso, Deus quer andar contigo, entendeu? Não traz o peso da lei de Deus. E eu não recomendo esse livro justamente porque
ele mostra um evangelho distorcido, ou seja, é um evangelho falso, porque o evangelho verdadeiro diz que nós somos pecadores e merecedores da ira eterna do Deus Santo, principalmente porque nós pecamos contra Ele. Não é nem tanto pelo pecado que causamos uns para com os outros, não é nem tanto pela culpa que nós carregamos em nossa consciência, mas sim por causa da desonra ao Deus soberano e eterno. Esse é o principal problema, e a solução para isso está na cruz de Cristo, que olha para nós pecadores e nos arranca do pecado, olha para um Deus Santo que está querendo nos exterminar, e Ele aplaca a ira de Deus, e Ele nos regenera, e em Cristo nós temos união com o Pai. E dessa forma a graça é abundante. Mas não é uma graça barata, é uma graça que custou caríssimo, custou o sangue do Filho de Deus. É uma graça que satisfez a ira do Pai e, consequentemente, é uma graça que poderosamente nos transforma para andarmos em piedade e tendo a vida santa. E isso está muito longe do que o Manning fala aqui. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, é só você dar uma lida em Romanos 3. Está lá o Evangelho de Cristo sendo anunciado. E se você quiser uma dica de livro, já tem aqui no canal. O livro é O Evangelho Verdadeiro, do Paul Washer. Já fiz um vídeo sobre ele. Esse livro foi organizado pelo Iago Martins e é basicamente uma reunião dos sermões do Paul Washer em Romanos 3. Esse vídeo vai aparecer nos cards aqui em cima e eu vou deixar no final desse vídeo também. Então é isso, pessoal. Esse é o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. Como eu falei, foi um presente da Samiri. Samiri, muito obrigado por me presentear com esse livro, porque se você não tivesse me dado, provavelmente eu não leria, por mais que eu tivesse com vontade. E mesmo você me presenteando, eu não poderia deixar de trazer com sinceridade e com muito amor como esse livro está carregado de muitos problemas e infelizmente não traz uma maturidade na fé. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais. Deixa seu comentário aqui embaixo também, se quiser falar alguma coisa, se você achar que eu deixei algo passar. E não deixe de conferir também o último vídeo daqui do canal, que eu vou falar sobre o primeiro fórum nordestino de cosmovisão cristã. Beleza? Então é isso aí. Valeu e tchau. Até a próxima.